Boa noite. O vídeo de hoje é uma continuação do poder de polícia. A gente vai trabalhar alguns aspectos conceituais, em seguida vamos tratar da delegação do poder de polícia, abordando a recente decisão do STF a respeito. Então vamos lá. O poder de polícia tem como fundamento a supremacia geral do Estado sobre os particulares. Quem não entender esse conceito, dá uma olhada no vídeo desse canal sobre supremacia do interesse público. O poder de polícia é uma expressão do monopólio da violência do Estado. Também se diz que o poder de polícia é uma expressão do poder extroverso do Estado. São duas expressões, monopólio da violência e poder extroverso, que têm uma ligação com a ciência política e que podem ser definidas como aquela noção de que em uma sociedade organizada, o Estado vai mandar em algum grau na vida das pessoas. É aquilo que a gente viu quando falou da supremacia do interesse público no outro vídeo. Ou seja, para as pessoas viverem em sociedade, elas têm que abrir mão de uma parte da liberdade. E a entidade que exerce a coação e que retira essa parte de liberdade é o Estado. Por isso se diz que o Estado tem o monopólio da violência, porque ele pode praticar atos de coação para forçar as pessoas a cumprirem as normas. O poder de polícia, como nós sabemos, está presente no momento em que o particular é submetido a alguma fiscalização do poder público, como fiscal de posturas, vigilância sanitária, polícia de trânsito, etc. É muito fácil achar exemplos. Eles estão o tempo todo presentes em nossa vida. Mas o poder de polícia também está presente na situação em que a entidade pública defere um pedido do particular que exige algum tipo de concordância do Estado, como é o caso do alvará de funcionamento do estabelecimento. Ou seja, o particular vai lá e faz o pedido, a administração vai lá, observa o cumprimento dos requisitos e diz, está ok. Esse está ok é um exercício do poder de polícia também. Por quê? Porque aquela atividade precisa de algum tipo de licença ou autorização. Aqui a gente traz um pouco de vocabulário jurídico, para quem não é da área. A expressão deferir quer dizer aceitar, quer dizer que o Estado concordou com a pretensão do particular. Então a gente traz aqui uma frase exemplificando o uso desse verbo. A pessoa fez o pedido e a autoridade o deferiu. No universo dos atos administrativos, estes atos em que a administração concorda com o pedido do particular são chamados de atos negociais. E para fins de prova, a gente recomenda que o aluno siga a terminologia tradicional, segundo a qual a licença é o ato vinculado, ou seja, se o particular atende a todos os requisitos, entrega todos os documentos, preenche tudo ali, a autoridade tem que deferir o pedido. Já a autorização é um ato discricionário, ou seja, o particular pode cumprir todos os requisitos, apresentar todos os documentos e mesmo assim ter o seu pedido negado. A gente diz para fins de prova porque do ponto de vista prático, as coisas não funcionam assim. Tem um monte de lei chamando de autorização aquilo que, pela doutrina, devia ser licença, ou chamando de licença aquilo que devia ser de autorização. Então, como eu disse, a prática é uma coisa, a prova é outra. Para fins de prova, licença, vinculado, autorização, discricionário. Poder de polícia originário e delegado. O poder de polícia originário é o que é exercido pela administração direta. Lembrando, a administração direta é a cadeia de comando que começa no chefe do Poder Executivo. Poder de polícia delegado é o que é exercido por entidades da administração indireta, como as agências reguladoras, mediante delegação estabelecida em lei. Não há controvérsia quanto à possibilidade de delegação do poder de polícia a pessoas jurídicas de direito público, o caso mais claro das agências reguladoras. E daí eu faço o seguinte questionamento: o poder de polícia pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado? E para responder essa questão, precisamos abordar um conceito chamado ciclo de polícia. O ciclo de polícia é a sequência de atos por meio dos quais o poder de polícia é exercido. O ciclo de polícia inclui as seguintes etapas:
ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização e sanção de polícia. Esse conceito foi desenvolvido pelo autor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, para quem tiver curiosidade de se aprofundar. Ordens de polícia são as leis e atos normativos que criam as obrigações que manifestam o poder de polícia, como é o caso das regras de velocidade máxima de rodovias. Consentimento de polícia é o ato negocial que defere alguma pretensão do particular, conforme vimos há pouco tempo, ou seja, aquela situação, o particular vai lá, faz o pedido, a autoridade dá a licença. Isso é o consentimento de polícia. Fiscalização, como todos sabem, é a atuação dos agentes públicos destinada a verificar individualmente o cumprimento das leis e atos administrativos. E a sanção é a aplicação de penalidade, que pode ser multa, advertência, suspensão ou interdição de estabelecimento, etc. No segundo e terceiro ciclo, observe, no consentimento de polícia e fiscalização, admite-se a delegação a particulares nos termos da decisão do STJ no recurso especial 817534. A gente traz aqui a ementa do julgamento. Somente os atos relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis, pois aqueles relevantes à legislação e à sanção derivam do poder de coerção do poder público. O que o STJ está dizendo aqui? Ele está dizendo que na parte de consentimento e de fiscalização não é necessária a atuação direta do Estado. É isso que ele está dizendo. Vamos dar sequência. Portanto, de acordo com o STJ, a emissão de carteira de motorista é um exemplo de ato negocial, pode ser feita por uma empresa privada. Obviamente, sob a tutela do Estado, mediante convênio, um regime jurídico que preveja o controle do Estado sobre o que está acontecendo ali. No mesmo sentido, radar de velocidade no trânsito pode ser de uma empresa privada. Isso aqui também é bastante ressaltado pela doutrina. O Celso Antônio Bandeira de Mello fala bastante disso, da questão dos atos materiais preparatórios ao exercício do poder de polícia. O melhor exemplo disso são os radares. Podem ser exercidos esses atos por particulares, sem que haja qualquer problema nisso. O STF, no julgamento do recurso extraordinário 633782, amplia as possibilidades de delegação, fixando a seguinte tese: é constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta, de capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial. Essa decisão do STF falou especificamente da delegação da aplicação de multas, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas vamos dar uma decifrada na linguagem do tribunal. O STF está permitindo a delegação a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública, tanto que a tese fala em capital majoritariamente público. Portanto, essa decisão do STF não está falando em delegação a particular. Vou insistir. O STF não falou aqui de delegação a particular, ele falou de delegação a pessoas de direito privado integrantes da administração pública, são as estatais. Empresas públicas e sociedades de economia mista. Aqui nesse canal tem um vídeo que eu falo das estatais. Acho que tem 3 vídeos de estatais. Vamos continuar com a decisão do STF. A tese fala de serviço público de atuação própria do Estado e regime não concorrencial. O que isso quer dizer? A gente vai dar alguns exemplos. Primeiro, a gente vai dar um exemplo do que não é, que é o caso da Petrobras. Petrobras é um exemplo óbvio de estatal exploradora de atividade econômica, atuando em regime de mercado, concorrendo internacionalmente com outras petroleiras. Portanto, nos termos da decisão do STF, a Petrobras não poderia ser delegatária do poder de polícia. Observe, a Petrobras é como se fosse uma empresa privada da qual o Estado é dono. É uma empresa que atua em regime de mercado, querendo ganhar dinheiro mesmo, e o Estado é dono dela. Portanto, não poderia ser delegatária. Por quê? Porque ela não está titularizando de forma plena o Estado.
E o que seria um exemplo de estatal prestadora de serviço público? Essa sim que pode ser delegatária do poder de polícia. A gente traz aqui o exemplo das companhias de engenharia de tráfego, sejam estaduais ou municipais. Obviamente, as CETs não estão concorrendo com ninguém, elas executam um serviço próprio do Estado, consistente na fiscalização de trânsito, ou seja, é uma atividade tipicamente estatal que o poder público resolve criar uma empresa para fazer. Observe aí a distinção. Uma coisa é o Estado ser dono de uma empresa privada, que trabalha ali no mercado e gera lucro, o Estado é dono dela. Outra coisa bem diferente é o Estado criar uma empresa para exercer um serviço público. Nesse caso, pode ter delegação do poder de polícia. Eu faço aqui um comentário, tá, alguns slides atrás. Observem que o STF ele está retomando aquela distinção que existia na doutrina do direito administrativo, que separa as estatais prestadoras de serviço público das estatais exploradoras de atividade econômica. Isso é relevante porque na lei das estatais essa distinção não foi feita. Então, com essa decisão, o STF está dando vida nova a esse conceito. Mas vamos em frente. Continua a decisão do STF no recurso extraordinário. A empresa de transporte e trânsito de Belo Horizonte, BH Trans, pode ser delegatária do poder de polícia de trânsito, inclusive quanto à aplicação de multas, porquanto se trata de estatal municipal de capital majoritariamente público, que presta exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial, consistente no policiamento de trânsito da cidade de Belo Horizonte. Portanto, a decisão fala de aplicação de multas. Alguém poderia perguntar, e a ordem de polícia, dá para delegar? Não, não tem como. Não tem como você delegar mesmo que fosse uma pessoa jurídica de direito público do Estado, o poder de legislar. Haveria invasão da competência do poder legislativo. Quem faz as leis de polícia é o legislativo. Portanto, a decisão do STF inova ao permitir a delegação da última etapa do ciclo de polícia, a sanção. A delegação, no entanto, deve ser feita à empresa estatal prestadora de serviço próprio do Estado em regime não concorrencial, como a gente disse. Resumo. Delegação do poder de polícia à pessoa jurídica de direito público, é o caso da agência reguladora. Sempre foi possível. Delegação das fases de consentimento e fiscalização à pessoa jurídica de direito privado. Já era possível para o STJ. Consentimento e fiscalização. As etapas 2 e 3 do ciclo de polícia já eram possíveis para o STJ. A novidade do STF. É possível delegar também a fase de sanção à pessoa jurídica de direito privado, contanto que a delegatária seja uma estatal prestadora de serviço próprio do Estado, atuando em regime não concorrencial. Agora, uma questão para que o aluno aponte a assertiva correta. A. Empresa prestadora de serviço não exclusivo do Estado pode ser delegatária do poder de polícia. Está errada, porque a gente exige-se na decisão do STF que seja uma pessoa jurídica prestadora de serviço próprio do Estado, aquele serviço que titulariza a função do Estado. Não pode ser um serviço não exclusivo, por exemplo. Só para retomar, o que são os serviços não exclusivos? Saúde, por exemplo. Educação. B. A delegação do poder de polícia à pessoa jurídica de direito público sempre foi possível. Correto. É o que a gente acabou de ver. Tem um exemplo das agências reguladoras. C. A decisão da STF no RE 633782 permitiu a delegação da fase de consentimento e fiscalização, não a fase de sanção à pessoa jurídica de direito privado integrante da administração pública. Por que essa assertiva está errada? Porque ela fala não a fase de sanção. E a fase de sanção é justamente o que o STF incluiu no que pode ser delegado. Portanto, por causa disso aqui, a assertiva está errada, porque a sanção pode ser delegada à pessoa jurídica de direito privado integrante da administração pública. Resposta B, portanto. Mais uma questão para apontar a assertiva correta. A. Nenhum elemento de poder de polícia pode ser objeto de delegação a particulares. Está errado por tudo que a gente viu aqui. B.
O STJ entendia que apenas as etapas de consentimento e fiscalização poderiam ser objeto de delegação. O STF ampliou tal possibilidade. Correto. Vamos ver agora por que as outras duas estão erradas. C. A supremacia do interesse público em seu âmbito especial é fundamento do poder de polícia. Está errada porque é a supremacia geral que é fundamento do poder de polícia. Lembrando, supremacia especial, poder disciplinar. Supremacia geral, poder de polícia. D. Pessoa jurídica de direito público atuando em regime concorrencial pode ser delegatária do poder de polícia. Está errada porque por causa dessa palavrinha aqui, concorrencial. Tem que ser não concorrencial. Portanto, temos a resposta B. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até uma próxima.